Oi, amores! Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Camila e aqui eu falo sobre como tratar acne de forma natural, pela skincare natural, alimentação saudável e hábitos também. Então, esse vídeo vai ajudar muitas de vocês, porque eu sei que uma das maiores dificuldades é saber qual é o seu gatilho. Pode ser mais de um, pode ser todos, mas eu vou te ajudar a identificar qual é o seu gatilho e como fazer para controlar ele, que é o mais importante de tudo, né? Então, primeiro, existem 4 tipos de gatilhos, assim, que eu mapeei, que eles são difíceis de serem, alguns são difíceis de serem detectados e outros nem tanto. Então, o primeiro é o gatilho da alimentação. Então, alguns alimentos são mais fáceis aí de identificar, né? Como o leite, que é muito falado, que ele tem uma probabilidade de causar inflamação em quem tem acne, o açúcar, o álcool, o glúten, né? Esses são os mais famosos e os mais falados por aí, né? Então, se você se sente mal ao comer eles, vale fazer esse teste de você retirar eles, não totalmente, tá? Quem não tem uma intolerância ou uma alergia, não precisa retirar totalmente esses alimentos da rotina. Se você só se sente mal, se você... só não, né? Se você se sente um pouco mal, mas não aquele desconforto absurdo que desregula todo o seu intestino, aparece alergia em você, enfim, que é o meu caso, que eu tenho intolerância ao leite. Então você vai fazer um teste, retirar eles por uma semana e ver como que sua pele reage e depois voltar a consumir. Se sua pele melhorar, é que pode ser que seja ele, né? Quando voltar a piorar, aí é certeza. Então vale fazer esse teste, tá? E aí depois, descobri que é o leite, descobri que é o glúten. O que eu faço? Você vai retirar depois por 3 semanas para desinflamar esse corpo aí. E depois você vai introduzir de uma forma que não vai te inflamar. Porque a ideia é não te deixar intolerante totalmente sem o consumo deles. Porque se a gente para completamente por meses, quando você vai consumir uma coisinha, você não consegue mais. E aí você se torna uma pessoa intolerante e alérgica ao leite ou glúten, por exemplo. Depois você vai voltar a consumir até 2 vezes na semana, o leite e o glúten, tá? O açúcar, ele é ruim sempre. Infelizmente, tá? Mas não quer dizer que você não possa consumir. É a mesma coisa, né? Com moderação. Tem uma estratégia também para você diminuir o impacto do açúcar no seu sangue, né? Que gera um pico de índice glicêmico e esse pico é muito inflamatório. Então é você consumir alguma refeição que tenha proteína antes. Isso vai evitar esse pico de insulina no seu sangue e vai ter menos probabilidade de você ter uma inflamação, né, e ter acne por causa disso. Outra coisa que na alimentação também pode gerar alergia. Tem alimentos que eles liberam histamina, e a histamina em excesso, em pessoas que são mais sensíveis, pode causar uma alergia no intestino, pode causar uma coceira no céu da boca, uma coceira nos olhos, no nariz, ou você espirrar, ou taquicardia. Então fica de olho para ver se você sente alguns desses sintomas e para você saber que alimentos que liberam histamina, você tem uma sensibilidade. E aí a mesma coisa, não vai cortar totalmente esses alimentos da rotina. É você dosar, é a quantidade, né? Você não pode se expor a muita histamina, mas um pouquinho ali, tudo bem. Então, por exemplo, os alimentos, né, que são considerados saudáveis, que tem histamina, por exemplo, a banana, o tomate. Então, se você consumir muitos alimentos que têm histamina numa mesma refeição, aí sim pode te gerar essa alergia. Então é só você ter essa consciência, vai na internet, procura, vai na internet não, você tá aqui na internet, né? Vai no Google e procura a lista de alimentos que liberam a histamina e aí você vai ver quais você pode consumir ali naquele momento para escolher poucos deles e vai monitorando aí o seu corpo para ver como que você se sente, né, depois de consumir esses alimentos, tipo o alho, por exemplo. Vai em tudo
E aí, se você sente normalmente essas coceiras, talvez seja o alho. Vale fazer aquele mesmo teste, tá? Ficar uma semana sem e ver depois como sua pele reage ao introduzir esse alimento. Outro alimento que é bem pouco falado e que é muito consumido, que eu faço consultoria, né, online, e a maioria das mulheres que eu atendo consome ovo. E elas consomem ovo, às vezes até mais de uma vez ao dia. E isso pode gerar uma alergia para você. E também o ovo, ele pode aumentar a progesterona, que é um hormônio, né, do nosso ciclo feminino. E ele em excesso causa acne também. Além do ovo também poder causar essa alergia. Então, é a mesma coisa, fazer esse teste de uma semana. Não vai fazer tudo de uma vez, vai alimento por alimento. Fazer esse teste por uma semana, ver como que sua pele fica, ver como que seu corpo fica, seu intestino. E aí, depois introduz e numa quantidade menor, tá? Então, não é consumir todos os dias, para você não ter esse problema. Sempre variar a fonte de proteína, tudo, a sua alimentação variada é a melhor dos mundos, tá? Então, consumir coisas diferentes em todos os dias. Se você tá gostando desse vídeo, eu te convido a clicar aqui nesse botãozinho de joinha para me ajudar a chegar em mais pessoas que estão precisando descobrir aí o gatilho da acne. E se inscreve no canal também, porque tem vídeo toda semana. Outro gatilho é o emocional. Então, muitas de vocês, assim, já têm um pouco mais de facilidade de identificar quando você tá estressada, aparece mais acne. Então, esse é um gatilho mais fácil de identificar e eu acho que é o mais difícil de controlar. Porque imagina, se a pele tá toda estourada e aí seu emocional tá um desastre, você toda vez que olha no espelho, você não sabe o que fazer, você testa várias coisas e não dá certo. E isso gera um impacto hormonal no seu corpo, né? Você produz muito cortisol e aí causa acne, inflamação em geral, sono ruim, várias coisas. Você se alimenta mal. Então é um estresse crônico, né? O que acontece é que quando você sabe o que fazer, você diminui esse estresse. O estresse é gerado quando a gente não sabe o que fazer, a ansiedade. Então, é ficar perdida. Então, é você procurar entender, né, qual é o seu gatilho alimentar, para daí você conseguir controlar e você saber, eu vou fazer esse teste, eu vou ver se funciona, né? É você ter essa direção e não ficar dependente da sua cabeça, de achar que nada vai resolver. Então, quando você não sabe o que fazer, você tem mais estresse, mais inflamação e mais acne. E muitas das mulheres que eu atendo na consultoria vêm com esse gatilho, então vêm com a acne muito inflamada por estar muito estressada por causa da pele. E aí a gente começa a fazer esse acompanhamento e elas vão desestressando nesse processo, porque elas vão aprendendo o que o corpo delas estão pedindo. Então, elas sabem o que fazer quando aparece uma acne e desinflama mais rápido, por elas estarem seguindo a rotina melhor para elas, vai desinflamar a acne mais rápido. Então, elas não se preocupam. E aí, não tem mais esse gatilho emocional. Outra coisa, se você tá com o emocional totalmente abalado, procure ajuda profissional, procure uma terapia. Isso vai fazer total diferença na sua pele. Pode não ser um impacto tão direto, mas você tendo um acompanhamento, você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor, você vai conseguir tirar todos esses pensamentos da sua cabeça e botar pra fora. E isso a longo prazo vai te fazer um bem enorme. Outro gatilho é o que eu chamo de gatilho nutricional. Não é da alimentação, são das vitaminas do seu corpo e do seu exame de sangue. Então você precisa checar os seus exames de sangue para ver como que tá a vitamina B12, a B9, a D, a ferritina. Muitas das que eu atendo têm a ferritina baixa e aí se rastejam ao longo do dia. Chega no final da tarde destruída, não tem vontade de fazer nada. Quem dirá seguir uma rotina diferente? Precisa alinhar isso. Uma B12
você fica cansada, você tem preguiça de tudo, você esquece as coisas. Então, não tem corpo que aguente, não tem rotina que você vá conseguir seguir se essas vitaminas estão baixas. Então, você precisa ajustar isso, suplementar, e isso é normalmente assim, ó, é quase 100% dos casos que eu atendo, tem vitamina B12 baixa, tem ferro baixo, ferro não, a ferritina baixa. Então, provavelmente, você está com elas baixas, porque é muito difícil da gente conseguir absorver pela alimentação. Primeiro que o alimento que a gente consome não foi cultivado perto da gente, isso faz muita diferença. Ele veio de longe, já perdeu muita vitamina, né, de vir de outra cidade, de outro estado para cá. O solo já foi reutilizado muitas e muitas vezes, então não tem a quantidade de nutrientes que tinha, por exemplo, há 20 anos atrás. E a gente não mastiga muito bem os alimentos. A gente mastiga ainda e ingere em pedaços. E o nosso intestino, ele não consegue absorver bem essas vitaminas. Então, dá uma olhada, os valores precisam estar dentro do ideal, tá? Porque tem um valor de referência, mas existe o valor ideal para você não ter essas condições aí que eu falei, né? Porque o de referência é assim, casos extremos. O valor ideal é para você ter uma saúde, para você se manter bem. Outra coisa, né, que a gente consegue detectar pelos exames é uma resistência à insulina. Normalmente quem tem acne precisa controlar muito bem aí o pico glicêmico no sangue. Normalmente quem tem acne precisa muito se atentar ao índice glicêmico. Às vezes pode gerar aí uma diabetes até no futuro. Tem muita gente que eu atendo, de novo, né, falando, que tem histórico de diabetes na família, e aí eu vou olhar os exames e tem ali uma resistência à insulina. Então a gente precisa trabalhar muito bem a alimentação. Através da suplementação é possível também regular isso. E aquela estratégia, né, que eu falei antes, de você se alimentar antes de comer um doce, por exemplo, mas também você comer a proteína antes do carboidrato. Proteína e fibras, né, que vem da salada, dos legumes, antes do carboidrato. Você pode dividir aí a fração de proteína para comer um pouco com a sua salada e um pouco com o carboidrato. Vai ajudar também a reduzir esse pico de insulina no seu sangue. Também é possível detectar pelo hemograma se você tem parasitas aí no seu intestino. Se você não fez uma desparasitação em 1 ano, você precisa fazer, porque com certeza tem parasitas nesse intestino que influenciam em várias coisas. Então, se você tem alergias na pele, se o seu cabelo tá caindo, se a acne, enfim, precisa desparasitar, tá? Antes você regula as suas vitaminas e depois você faz uma desparasitação. E o último gatilho aí é o gatilho cosmético, né? Então, de algum produto que você esteja usando que está sensibilizando a sua pele, por exemplo, comprometendo a barreira de proteção dela, isso vai aumentar a sua acne, tá? Então, uma pele sensível, ela não pode receber um ácido, por exemplo, ela precisa estar muito forte para receber um ácido. O ácido é a cereja do bolo, depende, né, do ácido, mas a maioria dos ácidos é a cerejinha do bolo, tá? É só depois de você recuperar aí essa barreira de proteção. Então, se você usa também sabonetes convencionais que têm sulfatos agressivos para a pele, isso também vai piorar essa barreira de proteção, vai corromper ela e vai formar mais acne, vai sensibilizar demais essa pele que precisa de uma oleosidade controlada e não ficar totalmente sem oleosidade, que é o que faz esses sabonetes aí convencionais que têm sulfatos agressivos. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de quais são os sulfatos agressivos para você ver aí no rótulo do seu sabonete se tem algum deles. E aí eu sugiro para você trocar por um limpador facial em gel natural. O natural, gente, é sempre melhor. Vai na minha que é sempre melhor. Então eu tenho um e-commerce de cosméticos naturais e eu vendo lá um gel de limpeza maravilhoso. Ele deixa a pele hidratada e ele não vai danificar e não vai
vai causar mais acne em você. Também é importante você analisar outros cosméticos que você usa. Por exemplo, a niacinamida, em algumas pessoas pode aumentar a acne. A vitamina C, em algumas pessoas pode aumentar a acne. A minha pele aceita muito bem a vitamina C, mas não aceita muito bem a niacinamida. Então eu uso só vitamina C. Tem que fazer esse teste. E eu sempre falo, faz um teste numa área pequena do rosto. Não passa nele inteiro para encher de acne. Sempre faça um teste de uma área pequena no rosto por 5 dias a 1 semana antes de passar no rosto todo. E aí pode ser até o hidratante, se você usa óleo e sua pele não tá acostumada com óleo, também pode gerar aí um pouco de acne. É você testar. E uma coisa que eu sempre falo, siga a sua intuição. A sua intuição, gente, é a resposta de tudo. Se você suspeita de alguma coisa, normalmente é porque aquilo acontece. Eu já fui contra a minha intuição várias vezes e eu me arrependi, porque no fim era aquilo mesmo que estava acontecendo, tá? Então o simples ato de, por exemplo, não lavar o rosto de manhã, né? É algo que eu faço há anos já, mas antes de eu começar a aprender sobre isso, eu sempre lavei o rosto de manhã. E eu já sentia que minha pele ficava ressecada, ficava vermelha, ficava irritada. E eu ia lá e falava, não, tá, né? A dermatologista falou pra eu lavar, então eu vou lavar. Ia lá, lavava e minha pele ficava daquele jeito. Falava, nossa, minha pele acordou tão bonita, tão calma. Por quê, né? E aí depois eu fui aprender sobre isso e realmente eu deveria ter seguido a minha intuição de não lavar, porque ela acordava bem, ela acordava com a oleosidade controlada, acordava super bonita e viçosa. Então siga a sua intuição, tá? Vai atrás de aprender o que tem naquele cosmético ali também. É importante. Procure os cosméticos que já foram testados em pessoas com acne. Por exemplo, eu, no meu e-commerce. Tem muitos deles lá que eu já testei em mim, em diversas mulheres, e eles são seguros para pele acneica. Você pode encontrar o link do e-commerce aqui embaixo na descrição. E é isso, o vídeo de hoje. Eu acredito que vai ajudar bastante você a entender, né, como que seu corpo tá funcionando e o que ele tá pedindo aí, por que você tá cheio de acne. A acne é uma resposta inflamatória de algo que não tá bem dentro de nós. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui embaixo que eu vou responder com todo carinho. E eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima semana.